Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Chegamos aqui para o nosso ITK Comenta. Para aqueles que nunca vieram, estão estreando aqui hoje a nossa participação. O ITK Comenta é um encontro que nós temos aqui semanalmente, às terças-feiras, às 19h, onde nós batemos um papo, respondemos algumas perguntas, não tem tema definido. Respondemos as perguntas das caixinhas de perguntas ou, quando é possível, também as perguntas que vocês colocam aqui nos comentários. Muito bom. Vamos ver onde é que está o nosso povo. Carlota chegou. Olá, boa noite. Boa noite. Muito boa noite, menino. Tudo bem aí, Carlota? Boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas. Tudo bem? Friozinho? Aí não tá frio não, que você tá sem blusa? Aqui dentro de casa tá gostoso. Mas você não tá aqui ainda não, né? Não, tô aqui. Entendi. Não tô aqui. O outro tá atrasado, o outro menino tá com problema. Ah, atrasou? Atrasou, ele mandou recado, você não viu não, no grupo? Chegou aqui. Chegou? Oh, coisa boa. Muitos rostos conhecidos aqui. Agora estamos todos aqui. Bem-vindos, bem-vindas. Olá, boa noite. Desculpem o atraso. Tudo certo. Calma aí que eu Tem tenho que que ser. pegar as perguntas. Medo da morte. Não consigo me libertar deste medo. Faço terapia há pouco tempo. Primeira coisa é você validar que é um medo real. É um medo existente, né? A morte, talvez, o que ela desperte um medo para uma grande maioria das pessoas é o mistério que se tem em relação à morte. Principalmente para as pessoas mais controladoras, porque a gente não sabe como a gente vai morrer, a gente não sabe quando a gente vai morrer, e principalmente a gente não sabe o que acontece depois que a gente morrer. E muitas pessoas, elas ficam justamente tentando compreender ou entender todos esses pontos, né? E isso gera, claro, uma angústia e um medo muito grande, porque ninguém vai ter essa resposta. Muitas teorias existem acerca desse tema, mas uma comprovação de fato não tem, porque ninguém vivo está ali para falar, é isso que acontece, né? Como muitas vezes eu brinco. Um exemplo, tá? Vocês viram, tem 2 semanas a gente foi num casamento. E aí aconteceu uma situação nesse casamento que quando chegou, por exemplo, no meu ouvido, eu falei assim, nossa, que exagero, que mentira, não é possível, que absurdo, não sei o quê. E aí, de repente, me mostraram um vídeo dessa situação. E aí falaram assim, ó, tá aqui, aconteceu. A hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, aconteceu, o que parecia ser um absurdo, algo extremamente inexistente. Ninguém vai te mostrar um vídeo da morte falando assim, ó, tá aqui, é isso que tem ali depois esperando. Então eu acho que é importante que, primeiro, que bom que você faz terapia, mesmo que seja há pouco tempo, mas reconhecer e validar que esse medo ele vai te acompanhar. É um medo que
faz parte de muito de nós, né? E o outro ponto que eu te convido a olhar assim com muito carinho é você reconhecer se esse medo é um medo que você tem da sua própria morte, e aí vai muito dentro disso que eu tô falando, ou um medo da morte de pessoas queridas. Porque aí entraria muito no medo do abandono, do se sentir sozinho, da falta que vai fazer, e que também é um medo válido, entende? Também é um medo que vai existir, que a gente precisa estar atento a isso também, né? Eu, durante muito tempo, sempre falei, tenho medo da morte, tenho medo da morte, tenho medo da morte. E hoje, na verdade, eu reconheci, depois de anos, óbvio, de terapia, nesse processo de autoconhecimento todo, que eu não tenho medo da minha própria morte. Eu tenho medo, na verdade, da morte, principalmente das pessoas que eu amo, né? E que bate justamente nesse lugar do estar sozinho, de como vai ser, como que é a vida depois disso, e que entra mais uma vez num lugar onde eu não tenho controle sobre isso, entende? Então que eu preciso dar um passo justamente em abrir mão deste controle e voltar para o momento presente, porque é fato. E por isso que é tão assustador, porque a única certeza que todos nós temos aqui é que em algum dia eu, você e os que nós amamos vão morrer. Todos nós, né? Então, olhe com muito respeito para esse medo, porque é um medo bem válido. Muito bom. Também é importante a gente refletir que o medo da morte muitas vezes é um sentimento mal compreendido. As pessoas tendem a rotular o medo da morte como algo negativo. Veja, é porque a gente tem medo da morte que a gente não atravessa a rua sem olhar para os dois lados. É porque a gente tem medo da morte que a gente não dirige com os olhos fechados, né? É porque a gente tem medo da morte que a gente não deixa tênis jogado no chão, em casa, toalha molhada em cima da cama. Tô brincando, né? Mas é porque a gente tem medo da morte que a gente evita situações que são de extremo risco, de extremo perigo. Veja, alguém me oferece para me dar carona, mas essa pessoa está claramente alcoolizada, o carro está com o pneu murcho. É por ter medo da morte que eu não entro num movimento como esse. Então, o medo da morte, no seu aspecto funcional, nos protege, nos torna ou faz de nós pessoas que são sensatas, que têm pé no chão em relação à tomada das decisões. Isso é uma coisa. Agora, quando é que o medo da morte é disfuncional? Tenho medo de morrer, então não saio de casa. Tenho medo de morrer, então não entro no avião. Tenho medo de morrer, então não entro no carro. Tenho medo de morrer, então não entro no barco. Tenho medo de morrer, então não como nada. Esses são os movimentos que são disfuncionais. É um medo da morte em demasia que limita a nossa experiência, que limita a nossa vida. Então, quando você traz essa pergunta, talvez a primeira coisa que você precise refletir a respeito é onde é que esse medo da morte que eu sinto me limita? O que isso me atrapalha, né? O que isso atrapalha na minha vida? Se atrapalha a minha vida, eu tenho que olhar para essa questão. Veja, é porque eu tenho medo de morrer que eu me alimento bem, que eu faço atividade física todos os dias, que eu faço check-up com frequência, é por medo da morte. E também por querer saúde, uma vida saudável, um movimento. Mas isso está mesclado com o movimento, com o medo da morte. Então a gente precisa reconhecer onde é que esse medo da morte está te limitando. Então, se você tem a clareza de onde isso te limita, aí esse é um bom tema para você levar na sua terapia. Percebi que tenho medo da morte e esse medo da morte está me atrapalhando aqui, ó. Quero fazer uma viagem e não posso. Quero me arriscar num projeto aqui e não faço. Então, isso talvez seja o mais importante para você, perceber em que aspecto da sua vida isso te limita. Muito bom. E o medo da morte, como qualquer outro medo, além de tudo que os meninos já falaram, o que eu gostaria de acrescentar é que o medo da morte, como qualquer outro medo, desde que ele não te paralise, tá ok.
Mas porque como a palavra morte tem um peso muito grande, né? Tem um rótulo muito grande, tem um estigma muito grande de que é ruim, de que é negativo, que é duro, que é difícil, enfim, o que quer que seja. Aí fica parecendo uma coisa muito grande. Mas, por exemplo, medo de dirigir, medo de andar de avião, medo de mergulhar. Cada um tem o seu medo. Se você puder aproveitar as chances, as oportunidades que você tem e se desafiar em relação a esse medo, a dar um passo em relação a isso, está perfeito. Ah, eu morro de medo de dirigir. Isso me prejudica de alguma forma? Isso me paralisa? Sim. Me paralisa porque eu não tenho como pegar o carro e ir para tal lugar, eu tenho que esperar Uber, eu tenho que pegar ônibus, seja o que for. Não, mas eu quero dar um passo em direção a isso. Então, você tem uma ação efetiva e você acaba vencendo isso, você acaba tirando todo a criação mental que você faz em relação ao que pode acontecer, que muitas vezes, na verdade, é pura imaginação. Muitas vezes, na verdade, é um filme que você cria na sua cabeça sobre o que vai acontecer se você dirigir, o que pode dar se você dirigir, o que pode. Uma série de coisas que você cria e que nenhuma a gente sabe se é verdade. Aí, o que isso faz com você? Te paralisa. E você segue sem poder dirigir, né? Mas é uma coisa que te prejudica por algumas razões. Mesma coisa para mergulhar, para qualquer que seja. A morte é igual. Então, assim, tem o que fazer em relação à morte? Não. Você vai morrer? Vai, eu também. Ele, todos nós vamos. Alguns mais tarde, alguns mais cedo. Isso também não está nas nossas mãos. O que que está nas nossas mãos? Fazer o que nós podemos fazer com os recursos que nós temos. O que que está nas nossas mãos? Cuidar da nossa saúde, em todos os aspectos. Tá? Físico, emocional e tal. Para quê? Para que eu possa ter hoje o que que eu tenho hoje em relação a isso? A vida. Agora, se eu deixo de viver, eu deixo de sair porque eu tenho medo de morrer, eu deixo de fazer isso porque eu tenho medo de morrer, se eu deixo de viver porque eu tenho medo de morrer, já morre, porque você não está vivendo. Então, você pode fazer o que é possível agora. O que é possível agora é eu viver com intensidade a minha vida. Amanhã eu não sei. Hoje eu posso cuidar da minha saúde, hoje eu posso ver meus amigos e dar risada, hoje eu posso fazer o que quer que seja. É um passo que eu dou em direção à não estagnação, a não ficar paralisado com este meu medo. Porque medo todos nós vamos ter, uns maiores, outros menores, um com mais intensidade, outros com menos intensidade. Mas nós temos que ir em direção ao que a gente tem, o que a gente pode fazer com o que a gente tem. Eu recebi hoje uma cliente aqui em consultório e ela tem muito medo. E ela tem muito medo de fazer exames. E ela trouxe essa questão hoje, porque ela já teve 2 diagnósticos de câncer e hoje em dia ela tem muito medo de fazer exame, né? Então chega o período dos exames dela e ela tem muito medo. E ok, tá correto, porque os 2 outros exames que ela fez, nos 2 vieram um diagnóstico de um tumor maligno. Então é claro que fica essa memória em você, e agora vai ser ou não vai? Mas a questão não é o exame. Porque eu perguntei para ela o seguinte: o que que o exame representa? Ah, eu tenho um morro de medo do exame, porque o exame vai me dar um diagnóstico. Eu falei, perfeito. E o que que esse diagnóstico é? Ela ficou sem saber. Eu falei, esse diagnóstico é a chance da sua cura. Esse diagnóstico é a chance de você viver. Mas e se o diagnóstico for de novo um outro tumor? É a chance da sua cura. Independente se esse diagnóstico é 0, olha, você está limpa, não tem nada, você está com os exames todos em ordem, 10, perfeito. Tem um tumor em tal lugar, assim, 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 tal, 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 nível tal. O que que isso é? A sua chance de viver. Por quê? Porque se você não tem este resultado em mãos, se você não recebe este diagnóstico, o que que você pode fazer? Absolutamente nada. Nada, você não sabe o que está acontecendo, então você não vai fazer nada. Agora, se você tem um diagnóstico, não, está aqui, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu vou para o especialista, doutor, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu quero viver mais um pouquinho, o que que eu faço? Pronto, você vai fazer um tratamento, você vai cuidar da alimentação, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, faça o que você precisa fazer com o que você tem. Faça o que você pode fazer com o que você tem. E enfrente esse medo, como você enfrenta vários outros, de andar de bicicleta, de dirigir, de falar inglês, de qualquer coisa. Ok? Muito bom.
eu não entendi muito bem essa pergunta, mas Ho'oponopono, identidade própria. Como o terapeuta resolve para mim? Eu não entendi essa questão da identidade própria que você está colocando com o Ho'oponopono, mas eu vou me atentar nessa segunda parte da sua pergunta, onde você coloca como um terapeuta resolve para mim. É muito comum a gente receber pessoas, seja, por exemplo, dentro de um leader training ou em sessões de consultório, que vem com uma teoria do tipo Ho'oponopono, né? Algo que comprovadamente funciona para uma série de pessoas, é um mantra que você precisa recitar e as pessoas acham que, vou fazer Ho'oponopono e isso vai resolver tal situação, né? É a brincadeira da varinha mágica. Ou então, como você colocou aqui no final da sua pergunta, como que um terapeuta resolve para mim? O que eu quero colocar aqui para você? Não é um terapeuta, não é Ho'oponopono, não é qualquer outra coisa que você queira fazer, constelação familiar, que vai resolver para você. As situações, seja Ho'oponopono, seja uma terapia, seja constelação familiar, o que quer que seja, vão te ajudar a ter mais consciência ou às vezes a compreender e entender melhor uma determinada situação. Agora, quem vai resolver algo para você é você mesmo, entende? Você precisa fazer um movimento. Não existe um terapeuta resolver algo para você. Hoje mesmo, uma pessoa começou a fazer terapia comigo e eu disse isso assim de forma escrachada para ele. Eu falei assim: já contei essa metáfora aqui para vocês que eu gosto de colocar nas primeiras sessões. Eu vou pegar na sua mão e eu vou caminhar do seu lado. Agora, em momento algum, eu vou te puxar para alguma direção. Porque não é função de um terapeuta resolver algo para você. Até porque o terapeuta não está falando sobre a própria vida para falar faça isso ou faça aquilo. Você precisa ter a maturidade e discernimento para resolver a sua própria questão. É responsabilidade sua. O terapeuta ele pode te ajudar a enxergar caminhos e possibilidades dentro daquilo que você está vivenciando. Agora, essa é uma escolha que você precisa fazer. Da mesma forma, eu enxergo o Ho'oponopono. O Ho'oponopono ele pode ser algo que vai te trazer, de repente, uma leveza maior, uma compreensão, um sentimento de leveza daquela situação que está extremamente pesada. Agora, não vai ser a solução dos seus problemas. Não vai ser o que vai resolver a sua vida. Entende? Isso é algo que você precisa fazer por você. Dentro do Leader Training, a gente tem uma pergunta, né, e uma analogia que eu acho muito interessante, que é quem vem pilotando o seu avião. E o avião, a analogia que a gente faz é a sua vida, né? E se você responde não sei, é porque alguém está pilotando para você. E que evidentemente não é você. E aí é que está o problema. Porque quando eu tento fazer esse movimento de um terapeuta resolve, Ho'oponopono resolve, qualquer coisa o outro faz, não é você que está nesse comando. Não é você que está assumindo a responsabilidade das suas próprias questões. E desse lugar você não tem atuação nenhuma. É um avião desgovernado, fadado a cair. Entende? Então, assuma o controle das suas próprias escolhas, das suas responsabilidades, do que você precisa fazer, do que você precisa resolver, porque é a única forma que você tem de dar uma direção para a sua vida, para o seu avião, para o que quer que seja. Entende? O Leader Training é um excelente movimento para isso. Muito bom. Eu também não entendi completamente a sua pergunta, mas pegando um gancho solto do Ho Oponopono, tem uma história que eu gosto muito, que uma vez uma amiga veio falar para mim: você já ouviu falar de Ho Oponopono, né? Eu vi aqui, achei incrível esse negócio, estou fazendo. Eu falei: é mesmo, já ouvi falar. E eu falei: e você está fazendo para, né, para alguma questão específica, para alguém específico? Ela falou: para aquela filha da minha sogra. Aí pensei aqui, né? Nós vamos precisar de bastante Ho Oponopono nessa questão. Mas por que eu estou contando essa história? Porque muitas vezes a gente repete que seja um mantra, uma frase, qualquer que seja a ferramenta nesse contexto, mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso como o papagaio de pirata, especialmente essas que são repetições. Ho Oponopono, que o melhor aconteça, que as ações confirmem as palavras. A gente tem que tomar muito cuidado para que isso não se torne na nossa vida só uma frase pronta, só um
movimento que é clichê. Porque isso demanda uma alteração de postura aqui dentro. Veja, como é que a gente vibra nesse movimento e por trás eu estou xingando, chamando o de maldito, que isso, que aquilo, que tem que morrer, que tem que... Cadê a congruência do que eu pratico no movimento com aquilo que eu estou sentindo aqui? Então é melhor não fazer. Eu sou dessa opinião. Se dentro do coração eu estou amaldiçoando o outro, quero que o outro morra, não quero o outro na minha vida, então é melhor não fazer, porque é só a repetição de algo que não reverbera aqui. Ah, mas ao longo do tempo não reverbera se você mudar a postura, não. Você pode fazer 1000 anos de Ho Oponopono. Você pode fazer 1000 anos de que o melhor aconteça, 1000 anos fazendo qualquer oração que você queira. Se você não mudar internamente a postura, isso não é algo que vai calar dentro da sua cabeça. O primeiro movimento é mudança de postura. Eu quero encontrar um bom lugar para essa pessoa no meu coração. Então, uso isso como uma ferramenta. É como constelação familiar. As pessoas muitas vezes vão fazer um trabalho de constelação achando que aquilo vai mudar o lugar da pessoa no coração. Se você não tiver uma atitude, uma vontade, uma disponibilidade para aquele movimento, você pode constelar 1000 vezes. Porque você segue na mesma dinâmica. Entende? Esperando, como o Rafa usou um excelente termo, uma varinha mágica, um clique. Né? A Carla também fala, o pó mágico. Não é assim, não. Então, muito cuidado com ferramentas nesse sentido, a gente achar que é a ferramenta que vai resolver o negócio. É a nossa mudança de postura atrelada a ferramentas muito boas que transformam esse movimento. Perfeito. Quando a gente é criança e a gente tem um problema maior do que nós, ou a gente cria um problema que a gente acha que é maior do que nós, o que a gente faz? A gente responsabiliza o outro. Eu não conheço uma criança pequenininha que fala, fui eu que fiz, a responsabilidade é minha, eu que sou responsável. A criança rapidamente quer sair da questão e responsabilizar o outro. Quando a gente, por quê? Porque é mais fácil, o outro resolve. Bom, eu que quebrei isso aqui, mas eu não vou saber colar, então eu vou chamar a mamãe, que a mamãe cola aqui para mim, vai ficar tudo certo. Quando a gente é grande, a gente faz a mesma coisa. A gente quer responsabilizar o outro por várias coisas, por um monte de coisas, inclusive por resolver os nossos problemas. Então, só que esse outro não é nem sempre uma pessoa. O outro é um curso que eu vou fazer que vai mudar a minha vida, vai resolver o meu problema. A prática que seja Soul Sync, Ho'oponopono, frequência de brilho, o que quer que seja que você queira, que você acredite, que vai fazer, que vai resolver o meu problema. Então, eu coloco toda a responsabilidade daquilo que está acontecendo comigo, que eu não quero me responsabilizar de verdade, em cima de uma prática. E quero que essa prática atue de forma milagrosa. Eu abro as minhas sessões de constelação no individual, quando eu faço sessão de constelação, falando isso. Não é milagre, não existe milagre. Existe uma ferramenta que, se você usar, pode te trazer um resultado muito benéfico, muito positivo, muito transformador. Mas você tem que usar. Não existe milagre nesse ponto. Mas a gente quer, a gente engana a gente mesmo, a gente mente para a gente mesmo. A gente quer sentar todos os dias, de 4 da tarde às 6 da tarde, e vou fazer o Ponopono, 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 e isso vai resolver o meu problema. E eu minto para mim mesmo, falei, isso vai resolver o meu problema. Essa é a minha função, é sentar aqui, é esse sacrifício. Mas eu estou sentada aqui fazendo o Ponopono e estou pensando assim, mas isso tem que resolver, porque não é possível, eu não tolero essa pessoa. Mas eu não tolero, não funciona, não resolve. É a postura interna, é você se responsabilizar, é você ir para um leader training, por exemplo, e sair de lá igualzinho você entrou, mas assim, não, mas agora eu fiz o leader training, agora as coisas vão se resolver. O leader training não é milagre. Na verdade, o leader training é um pouco milagroso, porque permite que você de fato se responsabilize. Né? A gente treina vocês um dia atrás do outro, enquanto vocês estão ali, a se responsabilizarem pelo que vocês querem. Mas fora isso, não adianta, não tem técnica milagrosa se você não arregaçar a sua manguinha, colocar a mão na massa e fizer. Todas as técnicas são muito boas. Todas as experiências são muito proveitosas e muito positivas.
Mas o Bruno fala muito numa coisa, uma palavrinha que chama constância. Qual a constância com que você faz aquilo que você se determina a fazer? Não é só praticar a falar da boca para fora igual papagaio. Qual é a postura? A partir de como amanhã eu vou agir? Aí eu faço isso uma semana e esqueço. Daqui 15 dias eu voltei para o meu antigo lugar de crítica, de julgamento, de exigência, de qualquer coisa. Não adianta. É você fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí o milagre acontece, porque o milagre está em nós, não na técnica ou na ferramenta. O milagre está em nós, na nossa persistência, na postura interna com que você faz algo. O milagre está em você levantar e fazer. E você tem sustentação. O que é sustentação? Algumas técnicas que podem te ajudar que podem te colocar num estado, num centramento tamanho que te permita agir dessa forma que eu estou falando. Ok? Acho que é Muito isso, bom. né? Muito bom encontrá-los. Para aqueles que meditam às 20, nos vemos às 20. Até daqui a pouco. Semana que vem tem mais. Semana que ITK vem Comenta. não tem. Semana que vem não tem mais ITK Comenta. Foi o que eu acabei Como de... não tem? As próximas 2 semanas a gente não vai conseguir fazer o ITK Comenta, porque na próxima semana eu e o Bruno a gente estará em Ah, é viagem. verdade. E na outra semana, nós três estamos no Expansão de Consciência. Então, pelas próximas 2 semanas, a gente não tem o ITK Comenta. E a gente retoma dia... não sei. 20? Não, também... A gente retoma dia 27, É mesmo? porque dia 20 tem evento também. Dia 20 tem evento também, verdade. Então, dia Então, retomamos 27. dia 27 de agosto. 27 de agosto. Beijo. Tchau, pessoal. Até Tchau. as meditações. Tchau.